Shalom! Ainda sobre as festas bíblicas. Então você vai dizer assim pra mim, você tá cuspindo no prato que comeu? Não. Mas foi porque eu comi nesse prato da religiosidade, da ritualística, da tradição, que eu fiz o caminho contrário do que muitos fazem. Eu fui para a palavra de Deus. Eu fui estudar a palavra de Deus. E aquelas questões que ficavam meio assim, os famosos roquim, porque é o que é, eu comecei a questionar e disse, não, tem que ter uma razão. Até porque quando o Eterno me levou a viver no meio do judaísmo messiânico, ele me levou para aprender. E eu estava no momento de questionamentos, buscando respostas. E encontrei as respostas. Num processo aí de 4 anos, né? Eu encontrei as respostas e o Eterno foi me mostrando o caminho. Por quê? Porque eu comecei a questionar. Comecei a ver as pessoas negando o Yeshua. Comecei a ver as pessoas tão imersas. E eu também estava, eu também fazia as práticas religiosas tão imersas que se perdiam da realidade. Era um peso, uma preocupação, principalmente, né, no meio das mulheres, em cumprir, fazer. Gerava até uma competição, uma competição velada, né, para ver quem é que fazia melhor. Gente, foi porque eu não me aprofundei nos estudos da tradição. Eu me aprofundei nos estudos da palavra. E quanto mais eu me aprofundava nos estudos da palavra, mais eu era tratada pelo Eterno. Teve um episódio em Peça que exige-se uma faxina, uma limpeza. E eu fiquei muito doente naquela época. Era a minha primeira festa e eu queria fazer assim a melhor, né? Porque era como se eu estivesse passando pelo estágio. E eu tinha que fazer o melhor possível. Porque eu era chamada até de Caxias, né? Tinha que ser perfeito. Se era para cumprir, tinha que cumprir em todos os detalhes. E eu fiquei doente. Só que eu peguei uma conjuntivite, eu quase fiquei cega. Praticamente, porque eu não podia sair de casa, eu não podia ficar em lugares claros. E eu tenho uma marca no olho até hoje por conta disso. E Deus falou muito comigo. Deus falou para mim assim, Marta, volte ao primeiro amor. E aqueles dias, quando todo mundo assim, a minha filha ficou 3 dias, já estava melhor, o meu filho 7 dias estava melhor, né? Teve gente que nem pegou, eu fiquei mais de 15 dias naquela situação. Disse o oftalmologista que eu peguei o grau mais severo da conjuntivite que existe, e eu peguei nos 2 olhos. Gente, era muito tratamento de Deus na minha vida. E ali, Deus começou a me esmiuçar. Por quê? Porque eu estava preocupada em cumprir rituais e tradições de homens. E eu não estava olhando para a palavra. E eu comecei a olhar para a palavra. E aquilo começou, os questionamentos, as questões começaram verdadeiramente a me incomodar. E aí eu comecei, ao invés de estudar a tradição, estudar a liturgia, eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu comecei a estudar Yeshua, eu comecei a ver, peraí, mas isso daqui, Elias, mas e Jesus? E aí nessas questões batia de frente com o que eu acreditava. Por quê? Eu acredito e creio que Jesus é o Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida, e isso não é negociável. Tanto é que quando eu fui procurar, né, que Deus me direcionou a esse caminho para aprender, a ordem era bem clara, eu fui procurar ajuda de uma conhecida que eu sabia que tinha saído do meio evangélico e tinha se tornado, né, se convertido ao judaísmo ortodoxo. Ela correu comigo. Ela disse, se você não negar Yeshua, Jesus, esse que tu crê aí, não vem. Por quê? Porque você está errada, porque não tem lugar para vocês. Eu disse, não, mas eu sei que existe o judaísmo messiânico. Ela, não existe. Isso é uma falácia, isso é um erro. Não existe, não vem. Você tem que negar tudo o que você já aprendeu e aprender tudo de novo, porque está tudo errado. E aquilo me ofendeu. Eu disse, não, negar Jesus? Jamais, porque eu sei quem ele é.
E aí encontrei o judaísmo messiânico. Então, vocês têm que entender que toda essa ritualística, eu vi pessoas negando Jesus. Porque mais do que o discurso, do que as palavras, são as práticas. E realmente, todas as práticas semanais são dos judeus ortodoxos. E em tudo nega Jesus, gente. Só que eu fiz o caminho contrário. Eu não fui estudar a tradição como todo mundo vai. Eu fui estudar a palavra. E eu comecei a bater de frente. Comecei, não, tá tudo errado. A gente tem que falar de Jesus. A gente tem que pregar Jesus. E isso batia de frente com o que é a liturgia. Por quê? Porque querem ser reconhecidos como judeus que servem a Jesus, usando a prática de judeus que negam a Jesus. E aí está o grande conflito. Então, assim, todos os caminhos que eu andei, glórias a Deus. Por quê? Fizeram parte e fazem parte da minha evolução. Eu só cheguei a esse conhecimento porque eu passei por onde passei. Eu só cheguei a essa verdade porque eu vivi o que eu vivi. E os meus olhos foram abertos, né? Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, também ele permite uma cegueira espiritual para que a gente esteja atento e viva certas coisas para a glória dele. Não é engano, não é erro, tudo faz parte do processo e dos planos que ele tem para nós. Basta que nós sejamos ensináveis. E a maioria não é, né? A maioria não é ensinável, é arrogante, é orgulhoso. Então, nós temos que aprender a sermos maleáveis, ensináveis pelo Senhor, né? E o que eu vejo nesse meio tudo é uma rigidez, é as pessoas literalmente excluindo, abandonando o que conheceram, o que viveram, para levantar uma outra bandeira, e aí dizem, né, que isso não vale, isso aqui. Eu nunca disse que nada do que eu vivi não vale. Inclusive arranjei encrenca lá com as mulheres. Por quê? Porque eu disse que a maioria de nós viemos do meio evangélico. E nós fomos, isso é uma dádiva para nós. Por quê? Porque nós aprendemos a nos relacionar com o Eterno através do seu Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Enquanto lá os judeus, eles aprendem a se relacionar com o Eterno através da letra. E a palavra de Deus fala que a letra mata e o Espírito vivifica. E aí o que a gente vê nessas correntes, né, messiânicas, é as pessoas abandonando as suas experiências, aquilo que aprenderam com o Espírito Santo de Deus, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para viver a letra. E quanto mais a pessoa vive a letra, de novo, o discurso fala uma coisa, mas a prática é outra. Quanto mais a pessoa vive a letra, mais ela morre. Ela morre espiritualmente. E aí a facilidade de começar a se questionar sobre e a divindade de Jesus. E a facilidade de começar a questionar se Jesus realmente é o Filho. E a facilidade de começar a negar, entrar no caminho de negação de Yeshua. E o índice disso é grande. Ninguém sabe explicar por quê. Porque perderam a sensibilidade, o feeling da presença do Pai. E aí? Gente, é sério. O tempo tá chegando. O tempo tá chegando. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Os dias estão chegando. E naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Pense nisso. Repense, avalie, leia a Bíblia. Não acredito em tudo que eu tô falando. Leia a Bíblia. Eu só sou uma pessoa que está contando uma história de vida e um caminho que aprendeu e que segue. E um caminho que vive. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, se questione. Você vai ver que vai ter muita coisa que não vai fazer sentido e outras que respondem perguntas que você tem há muito tempo. Pensa nisso. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.